E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa proposta de educação que é de verdade transformadora. Vamos falar sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, de São Bernardo do Campo. E o que eles propõem vai muito além de simplesmente voltar para a escola, sabe? É sobre usar a educação como uma ferramenta para libertar. Então, bora entender como isso funciona. Para a gente entender a proposta, a gente precisa primeiro olhar para quem está no centro de tudo isso, os alunos da EJA. Já parou para pensar o que motiva uma pessoa, depois de tanto tempo, a voltar para uma sala de aula? Quais são as angústias, os sonhos? As respostas para isso, gente, mostram exatamente por que uma educação diferente não é só boa, é necessária. E os motivos são os mais variados, né? Tem desde a necessidade bem prática de conseguir um diploma para melhorar no emprego, até o desejo de ser um exemplo para os filhos, para os netos. Tem também a realização de um sonho antigo guardado lá no fundo do peito e, claro, a vontade de conhecer gente nova, de aprender, de interagir. Mas, no fim das contas, para todo mundo, é a busca por um direito que, por algum motivo, a vida tirou deles. Ok, então se as motivações são tão profundas, como é que um currículo escolar pode responder a tudo isso? Bom, a proposta começa com uma mudança radical na própria ideia do que é educar. Não é só sobre transferir conteúdo, é sobre construir uma educação que, de fato, liberta. A grande virada de chave está aqui. A proposta quebra com aquele modelo antigo que o grande Paulo Freire chamava de educação bancária. Sabe aquela ideia de que o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno como se fosse um cofre vazio? Então, isso é totalmente abandonado. No lugar entra um modelo emancipatório que é baseado no diálogo. O aluno deixa de ser passivo e vira um criador de conhecimento junto com o professor. E o mais importante, a experiência de vida dele não é ignorada. Pelo contrário, ela é o ponto de partida de tudo. E essa frase resume a alma do projeto. Pensa só no poder disso. A educação não está ali para te fazer escapar da sua realidade, mas para te dar as ferramentas para você transformar essa realidade. O conhecimento deixa de ser uma coisa abstrata, distante, e passa a ter um propósito muito claro e muito poderoso, te ajudar a entender o seu mundo para você poder agir sobre ele. Tá, mas como é que isso acontece na prática, no dia a dia da sala de aula? Se o aluno é o ponto de partida, o que isso significa de verdade? A resposta é simples e genial. Reconhecer que o conhecimento não está só na escola, ele vem de todos os lugares. O primeiro passo é valorizar o que a pessoa já sabe. E muito desse saber vem do trabalho. A experiência profissional, os desafios, as soluções encontradas no dia a dia, tudo isso é conhecimento legítimo e valioso. Depois vem o reconhecimento da sabedoria que nasce em casa, na família, as histórias, as tradições, as lições passadas de geração em geração. A vida ensina, e muito. E claro, tem também todo o conhecimento que é construído na vida em comunidade, seja na associação de bairro, no sindicato, na igreja. A participação social forma cidadãos e gera um saber imenso. E aqui está o pulo do gato. O papel da escola não é ignorar ou substituir tudo isso. Pelo contrário, a função dela é acolher, dar valor e ajudar a organizar esses saberes todos, conectando eles com o conhecimento que foi produzido pela humanidade ao longo da história. A escola vira esse lugar de encontro. E o que deixa tudo isso ainda mais rico é a diversidade dos alunos. O documento usa um termo ótimo para isso: hiperheterogeneidade. Numa mesma sala, você tem gente de 18, 40, 70 anos, com histórias de vida completamente diferentes. E em vez de ver isso como um problema, a proposta vê como a maior força da EJA. É nessa troca entre gerações, entre visões de mundo, que a mágica do aprendizado acontece. Certo. A gente já entendeu a filosofia, que é colocar o aluno no centro. Mas e as matérias? Como ficam a geografia, a história, o inglês? Bom, a ideia é conectar cada uma delas diretamente com a vida real do estudante. Olha só como a coisa muda. Na aula de geografia, em vez de ficar decorando capitais de países distantes, o aluno vai analisar o transporte público do próprio bairro. Na aula de história, em vez de só memorizar datas e heróis, ele vai entender como a história da vida dele, da família dele, se encaixa na grande história do Brasil. O aprendizado deixa de ser algo para fazer prova e vira uma lente para entender e agir no mundo. No fim das contas, toda essa proposta super inovadora se sustenta em cima de uma crença fundamental, uma ideia que muda o papel da EJA na nossa sociedade. Essa visão parte de um princípio que não se negocia. Educação não é um favor, não é uma segunda chance, é um direito humano básico que não tem data de validade. Não importa a idade, todo mundo tem o direito de acessar e se apropriar do conhecimento que a humanidade produziu. Ponto. E é por isso que essa proposta é tão potente. Porque ela coloca a escola como uma peça ativa na luta por um país mais justo. A educação se torna, então, uma ferramenta poderosíssima para diminuir as desigualdades, para dar voz e autonomia para quem, por tanto tempo, foi deixado de lado.
E a gente termina com essa provocação. Essa proposta de São Bernardo do Campo, na verdade, nos faz uma pergunta que serve para toda a educação, não só para a EJA. O que aconteceria se toda a escola, para criança, jovem ou adulto, começasse de verdade a partir da história de vida de cada aluno? Imagina se a gente reconhecesse que cada pessoa que entra numa sala de aula já carrega um universo de saberes. Talvez essa seja a verdadeira libertação que a educação pode e deve oferecer.